Isaías capítulo 40. Após esta leitura, nós vamos levantar aquele clamor profético em favor desta nação, em favor da nossa cidade, em favor das famílias. Vamos repreender em nome de Jesus toda obra de maldição, todo espírito de inveja, de zombaria, toda manifestação das trevas, e vamos aos poucos nos apropriando do território espiritual que envolve esta terra, porque o Senhor nos deu a nós, seu povo. Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Diz assim, vamos a partir do versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: Deus quer fazer você como a águia. Deus quer fazer você como a águia. Você tem duas opções: viver olhando para baixo ou para os lados, ou a segunda opção, olhar para frente, crer no Deus que remove montanhas, crer no Deus que abre portas onde não tem portas, crer no Deus que tira a água da rocha, crer no Deus que manda codornizes no arraial e maná no deserto, crer no Deus que faz brotar grama no deserto para o seu povo sentar e comer o pão do seu milagre. Você tem a opção de vencer ou de perder, mas é você quem decide. Se você se render à grandeza, ao poder, à soberania, à magnificência, à majestade, à graça de Deus, Ele te fará caminhar por cima das águas, e você vai viver o milagre que Ele pretende para a sua vida. Não será fácil. Eu já disse que eu não sou pregador de facilidades e não sou pregador motivacional. Nós não estamos falando de facilidades, nós estamos falando de possibilidades. Estamos falando daquilo que Deus planejou para a vida do seu povo, e Ele quer que você viva como águia. Diga comigo: eu vou viver e ser renovado como a águia. Vamos clamar ao Senhor agora em nome de Jesus. Vamos convidar o presbítero irmão Maurício, que vai levantar este clamor a Deus, e nós vamos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre este país. O país está assustado com essa revelação de corrupção sem medida, sem critério, sem escrúpulo. Mas alguém me perguntou nos Estados Unidos: pastor, a corrupção no Brasil só piora? Eu disse: não, é que a casa está sendo varrida. Deixa Deus trabalhar da forma que Ele quiser. Se Deus tem um propósito neste país, e tem, Ele primeiro remove as águas, Ele primeiro coloca as coisas no seu devido lugar, e em seguida o seu nome vai sendo glorificado. Vamos clamar ao Senhor. Por falta de opção, nós liberamos alguns dos nossos jovens
para ir embora. Nida e Daniele foram para São Paulo, Simei foi para a Ribeira do Pombal, mas de vez em quando, sempre que possível, eles dão uma chegada aqui para estar conosco. E nós temos Nida, Daniele ali, Deus abençoe. Fique em pé, por favor. Isso, Deus abençoe. Simei também está aqui à nossa esquerda. São jovens que sempre trabalharam com a gente aqui, sempre fez parte de nossas equipes de trabalho, e que aprove ao Senhor permitir-lhes ir para outros locais, mas é sempre bom recebê-los e revê-los no Senhor. Deus abençoe. Pessoas não evangélicas que nos visitam nos dão a grande alegria da sua presença. Faz assim, por favor. Nossos amigos e amigas, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estava falando essa semana, quero saudar nesta noite. Nós estamos transmitindo o culto online. E a semana falei com um pastor de Portugal, Vila Nova de Gaia, cidade de Portugal, pastor Paulo César Souto, da Igreja Assembleia de Deus Novas de Paz, me parece. E ele sempre acompanhando com a gente o culto, e disse, saúda a gente lá. Então eu quero saudar os irmãos que estão conosco aí via internet, na Ásia. Tem uma irmã do Japão toda terça, participando do culto com a gente, dos Estados Unidos, da Europa e de todo o Brasil. E nós agradecemos a Deus por eles estarem adorando a Jesus conosco. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Este final de semana, eu estive ministrando na cidade de Londrina, no Paraná. E estou bastante fatigado. Lá estava muito frio e nós estamos com a temperatura razoável. E isso deu um choque térmico e a garganta não está bem. Mas Deus continua nos abençoando e eu agradeço aos irmãos que têm orado por nós. Ontem à noite estivemos falando na Igreja Batista Caminho das Árvores com o bispo Átila Brandão. E hoje estamos aqui para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta, e nós não temos nada a ver com ele, e o sangue de Jesus é a nossa vitória. Amém? Queridos, eu gostaria de iniciar hoje uma série de reflexões convosco que deve durar aproximadamente 3 ou 4 semanas. E o tema desta série de mensagens será o voo da águia. O voo da águia. Para quem chegou depois da leitura bíblica, na leitura congregacional, o pastor Rodolfo leu o Salmo 103, que diz que o Senhor nos rejuvenesce como a águia e enche a nossa boca de cântico. Na leitura devocional nós lemos Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31, e os leremos nas próximas semanas, enquanto estivermos nesta reflexão. E é interessante que no capítulo 40 de Isaías, Deus está revelando a sua grandeza e a sua capacidade de salvar, de dar livramento ao seu povo ante as ameaças e as afrontas do inimigo. E o Senhor revela que fará isso pelo seu poder, pela sua força, pela sua grandeza, pela sua majestade. De repente o profeta começa a dizer que o Senhor é quem dá força ao cansado. Os irmãos sabem que chega um momento de cansaço, que se diz respeito ao físico, que o corpo já não responde mais aos impulsos do cérebro, mas o Senhor dá força ao cansado. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: o Senhor te fortalecerá. E ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse aqui já desmaiou, não tem mais vigor nenhum. Mas o Senhor vai lá e renova as forças. O Senhor vai lá e se apodera com o espírito de fortaleza e coloca o indivíduo de pé.
E o profeta apresenta um contraste entre os que esperam no Senhor e os que confiam em suas próprias forças. Lá no Salmo 20, o salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E ele diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Aqui, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Dá uma olhada no irmão do lado e diz: esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Salmo 64, versículo 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Se você espera, Deus está trabalhando por você. O que é interessante do esperar aqui é que, à luz do original, esperar é receber força sobrenatural, é ser tossido na força de Deus. A linguagem é meio complicada de traduzir para cá, mas é como se você pegasse um fio de teia de aranha. Nós somos o fio de teia de aranha. Não temos resistência qualquer, mas você pega um fio de teia de aranha e enrola num fio de aço. Deus é este fio de aço, nós somos o fio de teia de aranha. Eu não aguento nada, mas Ele tem poder que sustenta todas as coisas. Esperar no Senhor aqui é isto. É por isso que ele diz a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: é por isso que quando eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. A águia é o pássaro mais citado na Bíblia. É um sinônimo de destreza, da liberdade nos ares. No ano de 1996, na abertura das Olimpíadas de Atlanta, quando milhões de pessoas ao redor do mundo assistiam o grande espetáculo, a história revela, mostra, quando de repente um homem apareceu voando, fazendo coreografia nos ares. O problema é que o espetáculo não foi como eles desejavam, porque o plano era que ao lado daquele homem voasse uma águia, símbolo dos Estados Unidos da América, fazendo as mesmas coreografias que ele. Por que não deu certo? Porque a águia morreu antes da apresentação. E os estudiosos entenderam que a águia morreu porque ela estava em cativeiro. A águia é uma ave que não aceita prisão. Ela não nasceu para estar aprisionada. Você, quando passa a depender de Deus, sai do cativeiro e desfruta da plena liberdade que Deus planejou para a sua vida. O que nós vamos estudar ao longo destes dias são algumas características da águia que devem se aplicar a nós, como cristãos, como crentes, salvos em Jesus, porque é o Senhor quem diz que os que esperam nele subirão
como águia. Você não tem necessidade de se tornar uma avestruz da vida, enterrar a cabeça na areia e se deixar sufocar pelas angústias, pelas amarguras, pelas lutas, pelas dificuldades. Ergue-te, põe-te em pé e te apresenta ao Senhor, porque Deus tem vitória para a tua vida. Mas nós vamos falar de apenas 4 ou 5 destas características da águia hoje. A primeira delas é que a águia estudada revela meta estabelecida. Se você espera no Senhor e é como águia, você não vive aleatoriamente. Você sabe para onde vai, tem propósito definido, sabe o que quer alcançar. E quem tem meta estabelecida não se deixa vencer até alcançar o que lhe está proposto. Paulo diz aos Filipenses no capítulo de número 2, versículo 14 assim: não que o haja alcançado, Filipenses 3,14, nem que seja perfeito, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós perdemos as metas, o adversário consegue nos enganar com outras coisas. E é interessante que o alvo do adversário é exatamente nos fazer propostas aparentemente melhores para a nossa vida. Na águia, cada movimento tem um propósito. O lugar onde se constrói o ninho, a sua maneira de voar, a velocidade que voa, tudo isso é muito bem projetado. E o grande problema de muitos crentes dos nossos dias é que eles perdem as metas e se deixam sepultar pelas adversidades. Nos Salmos 103, pastor Rodolfo leu há poucos instantes, no versículo de números 4 e 5, o salmista diz: quem redime a tua vida da perdição? Redimir da perdição é pagar o preço do resgate e te coroa de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quando você espera no Senhor, a vida não é fácil. Você tem problemas. Se alguém lhe disse que quando você aceitasse a Jesus, você não teria dificuldades, lamento lhe dizer que mentiram para você. Você tem lutas, ataques, afrontas, o adversário vem contra a tua vida. Mas quando você espera no Senhor, você levanta das cinzas. Você levanta do pó. O adversário te lança ao chão e você consegue se erguer em Deus, porque você tem uma meta estabelecida. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: eu sei o que quero. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 41 assim: se alguém pleitear contigo pela tua túnica, dá também a capa. Se brigarem contigo para que andes 1 milha, vai 2. O que Jesus está dizendo é: surpreenda.
vá além do que estava projetado ir. Ultrapasse os limites estabelecidos. Há um versículo na Bíblia que a gente gosta demais, mas eu gostaria de lhe revelar a verdade dele. O apóstolo Paulo diz assim: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O que é mais que vencedor? Vencedor é aquele que alcançou tudo o que planejou? Não. Mais que vencedor é aquele que realizou todos os seus sonhos? Não. Mais que vencedor é aquele que venceu todas as lutas que empreendeu? Não. À luz do original, mais que vencedor é aquele que rompeu os seus próprios limites. Deus está querendo que você rompa os seus limites, ir além das suas forças. Como isso? Estabeleça a meta, diga para o Senhor: eu tenho isso aqui. Esqueço-me das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo. Eu tenho alvo, eu sei onde quero chegar. José tinha alvo. A mulher de Potifar chegou para ele e disse: deita comigo. E ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Jesus tinha meta. Alguém chegou para ele e disse: nós vamos te fazer rei. Jesus desistiu do reinado e foi para a cruz. Satanás disse para ele: te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Jesus olhou para frente e viu a meta. Qual era a meta de Jesus? Eu, você. Diz aí para o irmão do lado: você é a meta de Jesus. Se você espera no Senhor, não perca tempo com percalços. Olha para o alvo. A Bíblia diz em Juízes capítulo 8, versículo 4. Os soldados de Gideão, depois de guerrearem contra os midianitas sobreviventes fugiram. E a Bíblia diz que eles os perseguiam. E eu gosto do versículo 4 que diz assim: fatigados, mas ainda perseguindo. O que é isso? Cansei, não aguento mais, mas prossigo para o alvo. Tenho meta. Salmo 84 diz que o justo vai de força em força. Por que é que Jesus manda não se preocupar com o amanhã e viver o hoje? Porque às vezes você não tem estrutura para pensar no amanhã. Isso lhe traz ansiedade, inquietação, lhe tira a paz, lhe deprime. Então Jesus diz: deixa o amanhã comigo e cuida do hoje, vive o agora, porque para agora eu estou lhe dando força, um passo de cada vez. E você vai avançando. Amém? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado, ou pega na mão dele e diz para ele: Deus te tira da cinza. Isso não é só uma questão de personalidade forte, isso não é uma questão de obstinação, isso é uma questão de esperar no Senhor. Isso é uma questão de estar morto, cheirando mal, mas ter certeza que se Jesus chegar na porta da sepultura, Ele lhe tira de lá. Aleluia. Alguém pode olhar para você e dizer: você não vai conseguir, é impossível. Mas você tem meta. E aí, quando Bartimeu clamava por cura, Bartimeu ouviu dois tipos de mensagens. Ele ouviu a mensagem negativa e ouviu a mensagem de esperança. Cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir. Só que quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí veio a mensagem de esperança: traz o cego. Ele jogou a capa fora,
e foi ao encontro de Jesus. E aí eu preciso lhe dizer que se você tem meta, às vezes é preciso jogar a sua capa, o seu item de segurança fora. A capa era tudo que Bartimeu tinha. O Império Romano dava uma capa para os pobres e miseráveis do seu território. Aquela capa era cobertura no verão, era aquecimento no inverno, era instrumento de trabalho. Tudo que Bartimeu tinha, sua estrutura estava ali. E ele jogou fora. Se você tem uma meta, você abre mão daquilo que lhe oferece uma segurança temporal e vai ao encontro de Jesus, que nos oferece vida e vida em abundância. Segundo lugar, os que esperam no Senhor são como águia. A águia, antes de atacar, estabelece a sua estratégia. Nós não nos organizamos para fazer as coisas. Nós não estabelecemos estratégias para alcançar os nossos alvos. Pode olhar toda a Bíblia, Deus é um Deus de estratégias. Ele que o povo crê. E o Senhor diz, eu vou convosco. O Senhor diz, esta peleja é minha e não vossa. Mas espera, Gideão, Juízes 7. Manda os homens beberem água. Aquele que levar a boca na água coloca de um lado, e aquele que com uma mão beber a água e com a outra segurar a arma, coloca do outro lado, porque com estes tu irás à guerra. Quem ia vencer a guerra? Era Gideão ou o Senhor? O Senhor. Mas Gideão tinha que ter estratégia para que Deus operasse através das estratégias. E Gideão pega 300 cântaros, coloca a tocha acesa dentro deles, divide o seu grupo em 3 equipes e diz para eles, quando eu gritar pelo Senhor e pela espada de Gideão, vocês quebram o cântaro. E quando os 300 cântaros foram quebrados e ecoaram, os midianitas que dormiam, era madrugada, acordaram apavorados, não sabia quem era quem, e começaram a guerrear entre si, e a se matar, e Gideão apenas dizia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Deus operou através do planejamento de Gideão. Você tem fé, você tem o Senhor contigo, mas você não se organiza. Então não reclama de Deus, organiza as tuas estratégias. O Senhor diz a Josué, lá no livro que recebe o nome do mesmo, no capítulo 6, manda que os levitas cerquem Jericó, circulem Jericó por 7 dias e cantem. E no 7º dia, circulem Jericó por 7 vezes. E o Senhor vai cuidar. Por quê? Era para a música derrubar a muralha? Não. É porque Satanás sabe, o seu inimigo sabe, que se você está na guerra e está cantando, você tem alguma confiança além das suas armas. Ninguém canta na guerra, querido. Guerra é lugar de tensão. O que o seu adversário, o que o seu algoz espera é que você baixe a cabeça, lamurie, chore, morra. Está na hora de começar a circular a cidade, a cantar, a se apropriar do território e a louvar. E deixa que Deus cuida das muralhas. Esquece das muralhas. Pensa na conquista da terra, porque o Senhor a prometeu para você. Pode observar que Raabe olha para os espias e diz: o coração de todo o povo treme por vossa causa. Por que causa? Porque era um povo que vinha guerreando, vinha da escravidão, e cantando. É um povo que tem algo diferente. Satanás espera que você comece a murmurar a vida inteira, e nesta noite o Senhor te diz: canta, que as muralhas caem. Segundo as Crônicas, capítulo 20,
5 reis se organizam contra Josafá. E Josafá se apavora, porque a Bíblia diz que os inimigos de Judá eram como gafanhotos na planície. Josafá foi orar e disse: ó Senhor, eu estou com medo. Mas tu fizestes uma promessa a Abraão, teu amigo. E Josafá vai orando, e o Senhor levanta um profeta e diz: não temas, Josafá, nem temais, filhos de Judá, porque eu pelejarei por vós. Josafá chamou o coral e a orquestra. O exército vinha atrás, o coral e a orquestra vinham na frente, e eles começaram a cantar. Era deserto. Como é que você canta com os inimigos cercaram a tua cidade? Você está no deserto e você canta. Deserto é lugar de privação. Deserto é lugar de solidão. Deserto é o lugar onde os recursos falham. Mas eu tenho uma notícia para você. É a sua atitude no deserto quem diz quanto tempo você vai ficar nele. É a sua maneira de reagir ao deserto que define por quanto tempo você permanece nele. Você tem a opção de chegar na terra prometida em 40 dias. Israel, quando saiu do Egito, podia chegar na terra prometida em 40 dias. Por que que ficou 40 anos no deserto? Porque em vez de cantar, murmuraram. Se você cantar, você chega em 40 dias. Se você murmurar, você só chega em 40 anos. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: 40 dias, se cantar. 40 dias, se cantar. Se murmurar 40 anos, você fica velho, as cães aparecem, os cabelos brancos vêm. Se você não ficar careca e você não entra na terra prometida. Mas se você cantar, não importa o seu estado físico, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Aleluia. Mas tenha uma estratégia. Como vou alcançar? Ora, busca de Deus. Terceiro lugar, os que esperam no Senhor subirão como? A terceira característica da águia que eu quero lhe chamar a atenção é visão de longo alcance. A maioria de nós só vê um palmo na frente do nariz. Só vê o agora. A maioria de nós se desespera com a tribulação de agora e abre mão do alvo. A águia consegue olhar a presa de entre as nuvens, ela vê a sua meta. Vou lhe dizer uma coisa. Você pode folhear a Bíblia Sagrada inteira, estude personagem por personagem, e você vai ver que Deus nunca usou um homem sem antes lhe dar uma grande visão. Deus nunca usou um homem sem antes lhe dar uma grande visão. Tire o seu olho do agora. Olhe para o futuro. Veja o que está por trás da sua luta. Davi não perdeu tempo em brigar com Saul, porque ele sabia que depois de Saul tinha o trono. Você precisa ter uma visão ampla. Veja, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, no versículo 24 assim: Enoque andou com Deus. E daí? Judas 19, Enoque viu o Senhor com milhares dos seus santos. O Senhor chama Abraão e diz: levanta os seus olhos,
olha para o oriente e para o ocidente, olha para o norte e para o sul, porque toda esta terra eu te darei. Moisés estava no Monte Sinai e ele viu uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. Ezequiel viu, capítulo 1, a glória de Deus sobre os carros dos querubins. Daniel, capítulo 10, viu um homem com aparência de berilo polido, e Daniel diz: eu caí aos seus pés. E é interessante que Daniel diz: todos ouviram a voz, mas só eu tive a visão. A visão não é para todos. Todos estão me ouvindo. Todos ouvem a voz. E a Bíblia diz que há muitas espécies de vozes no mundo, mas a questão não é ouvir a voz, é ver o que a voz está projetando para você. Deus está querendo abrir os teus olhos espirituais. Geazi levantou de manhã cedo, em 2 Reis capítulo 8, para catar uns gravetos e preparar café para o profeta Eliseu. Quando Geazi vai catando gravetos e ele levanta os olhos, ele vê o exército da Síria que cercou Samaria. Geazi entra em casa apavorado, chama Eliseu e diz: meu senhor, venha ver isso. E Eliseu sai, e lá está o exército da Síria, e Geazi está apavorado. Eliseu ora e diz: ó Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Quando Geazi abre os olhos, ele diz: eu estou vendo um exército com cavalos e cavaleiros de fogo. Aleluia. Se você tiver visão humana, você só vai ver inimigos, tragédia, amargura, fracasso, vergonha. Mas se você tiver a visão que o Senhor quer te dar, por trás disso você vai ver a glória, a esperança, a promessa, o milagre, o que Deus quer para a sua vida. Tira as escamas dos teus olhos. Muitos estão perdendo a bênção porque perdem a visão. Existem 3 características num camelo que precisa existir no crente. Primeiro, o camelo é capaz de ingerir 70 litros de água de uma só vez, mas ele só usa 30. Tem um reservatório para os outros 40. E ele enfrenta a viagem do deserto. E quando ele começa a sentir sede, ele começa a liberar líquido daquele reservatório. Você tem que ter reserva para o deserto, querido. Se você entrar no deserto sem reserva, você morre. É preciso buscar de Deus um preparo espiritual. Segundo, quando vem tempestade no deserto, o camelo para de caminhar em pé e caminha de joelhos. Você está enfrentando tempestade? Não tente caminhar em pé, caminhe de joelho. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: caminha de joelho. Aleluia. Terceira, a areia interrompe a visão, fere os olhos, mas a natureza proveu o camelo com uma membrana que não lhe tira a visão, mas lhe protege os olhos. A areia bate, mas não machuca. Se você espera no Senhor, na tempestade, você para de olhar para ela e olha para o que Deus tem para você do outro lado. Pedro disse assim: mestre, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem. E Pedro foi, e caminhou sobre as águas. Pedro contrariou a lei da gravidade. Mas de repente Pedro para caminhando sobre as águas e diz: eu caminhando sobre as águas? Não acredito. Afundou. E sabe o que acontece? Pedro era nadador, irmão. Nadador, pescador. Se Pedro era pescador, sabia nadar.
Por que Pedro desesperou quando afundou? Porque se você tirar o olho de Jesus, as suas habilidades falham, os seus recursos fracassam. Esqueça das ondas, se mantenha olhando para Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. Diga comigo: Senhor, eu quero visão espiritual. Já estamos encerrando. Uma águia, em quarto lugar, tem foco. À distância você pode ver muitas coisas. A sua visão é ampla. Um teólogo católico escreveu um livro fazendo um paralelo entre a águia e a galinha, e frisando que você tem a opção de ficar olhando para baixo como a galinha, ou olhar para cima e para frente como a águia. Qual é o seu foco? A águia, no seu voo em busca da presa, não se perde com as outras visões que ela teve. Ela sabe exatamente o que quer. E eu só quero lhe perguntar isso: você sabe exatamente o que você quer? O cego Bartimeu grita para Jesus e Jesus diz: trazei o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse: a tua fé te salvou, enxerga. Foi isso? Que queres que eu te faça? Ele poderia pedir um denário, que era a maior moeda em circulação na época, e certamente na bolsa da tesouraria de Judas tinha um denário. Mas ele disse: eu quero ver. Jesus chegou para o paralítico no tanque Betesda e perguntou para ele: você quer ficar são? E ele disse: não tenho ninguém que me lance a água. A Bíblia não diz, mas eu imagino Jesus dizendo para ele: eu não perguntei se você tem alguém, eu perguntei se você quer ficar são. O que você quer do Senhor? Você não pode viver como menino indeciso. A Bíblia diz que o que duvidar ali em Tiago, não é duvidar de falta de fé, é oscilar na certeza, é ficar em dúvida se quer isso ou aquilo. Em cima do muro não é o seu lugar. Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: em cima do muro não é o seu lugar. Você precisa decidir, porque é quando você decide que Deus se apropria daquilo que você lançou diante dele. Estabeleça a sua meta, fixe no seu foco e não se perca no caminho. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2: nenhum soldado que peleja ou que milita se embaraça com negócios desta vida. Os inimigos de Neemias, capítulo 6, mandaram chamá-lo 10 vezes para fazer paz com ele. E ele disse: estou empreendendo uma grande obra, não posso descer. Se você tem foco, você não se perde com as ofertas que o mundo vai te dando, porque você sabe onde quer chegar. Se você tem foco, você não se engana com as ondas, com os escombros, com as tempestades. Você sabe onde quer chegar. Tem gente abrindo mão da bênção só porque ficou difícil, porque o caminho estreitou, porque alguém zombou, porque alguém riu, porque alguém falou mal. Aí abre mão, faz igual a menina birrento: não quero mais. Querido, em nome de Jesus de Nazaré, marcha. Deus vai contigo, te leva avante, te fortalece, te ajuda e te faz chegar ao final. Aleluia. Fica em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Em último lugar, tem um versículo na Bíblia que se adequa muito bem a isso. Os ornitólogos dizem que a águia fica horas planejando o seu ataque. Tem irmão que não se organiza e diz: não, porque os planos são dos homens, mas a resposta certa vem de Deus. É bíblico. A resposta certa vem de Deus.
Mas a Bíblia não diz que os homens não têm planos, diz que dos homens são os planos. Você precisa planejar, você precisa riscar. Lá em Lucas 14, 28, Jesus diz: qual é o homem que antes de construir uma torre não senta para planejar e calcular e ver se pode construí-la, para não dar-se o caso de que lhe falte dinheiro e ele interrompa a construção e os seus inimigos passem e zombem dele, porque começou a construção e não pôde terminá-la. Ou, qual é o rei que indo à guerra contra um exército, não se assenta com seus conselheiros para averiguar se pode com um exército de 10.000 homens enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? É preciso haver planejamento. A gente fica reclamando de Deus porque as coisas deram erradas, quando na maioria dos casos deram erradas porque nós não fizemos da forma certa. Está na hora de parar de reclamar de Deus e dizer para Ele: agora me ensina a arrumar a casa, eu quero planejar. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz: planeje, projete. Projete, risque, apresente ao Senhor, busca-o, e o Senhor vai trabalhar segundo a sua vontade naquilo que você está apresentando a Ele. Você vai orar comigo agora e vai dizer ao Senhor: a partir de hoje eu quero viver como a águia, eu quero ter meta, eu quero ter foco, eu quero ter visão de longo alcance, eu quero ter a estratégia certa. Preciso que o Senhor me ensine como alcançar o meu alvo. Deixa Deus guiar a sua vida a partir de hoje. Agora, em nome de Jesus, para de olhar para baixo e começa a olhar para o alvo. Deus estabeleceu algo para a tua vida. Ore agora e diz ao Senhor: me renova, me fortalece, me dá a visão, me dá a estratégia. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelos teus planos para conosco. Te louvamos pelo teu zelo, pela tua bondade. Senhor, aqui estão os teus filhos e tu conheces a vida de cada um. E eu quero pedir agora que eles aprendam, que nós aprendamos a confiar em Ti, confiar no nível da esperança, confiar a esperar e esperar. Senhor, não deixa que a vida nos engane com visões que nos dispersam. Não deixa, Senhor querido, que nós percamos o alvo. Aqui estão pessoas abrindo mão do teu plano, abrindo mão da tua bênção, porque cansaram. Abrindo mão, Senhor, do teu projeto, porque não conseguem mais visualizar o alvo. Mas eu estou pedindo agora, Senhor querido, abre a nossa visão espiritual. Nos ensina a ver além das ondas. Nos ensina a ver além da tempestade. Nos ensina a ver, Senhor, o que vem atrás de Saul. E começa a ministrar agora o coração destes teus filhos. Seja qual for a tempestade que este homem está passando, que esta mulher está passando, eu invoco agora o Espírito de Deus. E eu peço ao Senhor, fortalece o teu povo nesta noite. Fortalece agora. Levanta o caído. Renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Ó Deus, renova a esperança e desfaz a depressão, a amargura, desfaz a lamúria, o sofrimento, e faz o teu servo entender que toda tempestade é passageira, mas a bonança do Senhor permanece.
Então ministra agora, Pai. Irmão, em nome de Jesus, ministre sobre a pessoa que está do seu lado. Ministre sobre a pessoa que está do seu lado. Deus me faz perceber que há pessoas aqui que estão querendo abrir mão, jogar fora, que estão em angústia profunda, porque a sua visão foi tomada. Você está perdido em meio a tantas visagens. Você está olhando para tempestades, para angústia, e a sua visão se foi. O seu alvo se perdeu, a sua esperança murchou, a sua expectativa morreu, mas o Espírito de Deus está liberando uma nova visão para a tua vida esta noite. O Espírito de Deus está te dando força. Tem gente que já está se sentindo caído, fracassado, dilacerado, sem chance, mas a mão do Senhor se estende para você nesta noite e te põe de pé e te levanta em nome de Jesus. Pelo poder da palavra profética, eu declaro que o Senhor te coloca de pé nesta noite. Eu declaro que aqueles que te derribaram verão o Senhor te reerguer. Eu declaro que aqueles que foram servos do inimigo para transpassar a tua alma verão as suas feridas curadas e o milagre de Deus acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Receba nesta noite um abraço do Espírito Santo. Receba um abraço do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Simplesmente louve. Está no deserto.